quero pegar um tema que é o que o Padre Gilberto muitas vezes falava e a gente trata muito pouco, que é o sentir com a eclésia, né? O sentir com a igreja, né? E claro, não ficar só numa teoria, mas qual a decorrência disso para a nossa vida. Na Constituição de 95, na parte A do Diretório de Disciplina, o padre vai escrever, né? Padre, como leigo, já não podem contar em todos os casos com indicações que lhe venham de cima. Deve ser capaz de agir com responsabilidade em virtude do seu juízo prudencial, da situação em que lhes apresente, segundo a necessidade do momento. Essa responsabilidade supõe um sentir com a igreja. Mesmo como religiosos, mesmo atuando na igreja, quer dizer, se supõe que a pessoa tem autonomia o bastante para ela tomar as próprias decisões. E nesse processo de tomar as próprias decisões, ela tem que tomar em vista e em comunhão com a própria igreja, né? Essa autonomia, ela não é algo isolado, ela é uma autonomia, mas a pessoa sabe que ela depende das outras pessoas, né? Então, essa que deveria ser a visão. Os dois, uma autonomia em que a pessoa faz o que quer e ela destrói a realidade pastoral onde ela está, obviamente não é bom. Uma autonomia em que a pessoa não consegue tomar uma decisão na vida, também não está certo. Então é essa autonomia em que a pessoa governa a si mesma e ela está em comunhão com os outros. Essa seria, como o padre diz, a autêntica obediência. Tá? A autêntica obediência. Porque hoje a gente pode ter pessoas que se transvestem de obedientes, obediente à tradição, obediente à Santa Igreja, obediente ao Espírito, obediente, sabe lá eu ao quê? Mas é um simples... ela transforma a vida de igreja numa franquia dela mesma, né? E nesse processo, nessa visão egoísta da vida, ela começa a criar feudo e transveste-se de obediente. E aí não adianta, né? Então, nesse processo, a gente não pode cair de jeito algum, né? Aí, seguro da vontade salvífica de Deus, não abandonando a fé e do amor. Essa obediência, assim entendida, como disciplina, longe de diminuir a dignidade da pessoa humana, leva a plena liberdade na responsabilidade. Então, essa liberdade na responsabilidade com a disciplina. Porque é outra característica também. Quer dizer, eu tenho autonomia, mas não tenho disciplina nenhuma. Eu não tenho coerência nenhuma na própria vida. E se hoje a gente tem uma estrutura em casa apostólica, se supõe, e em vida de padre ou de leigo, se supõe que a pessoa, ela governa a própria vida, né? Então hoje acontece um enlarguecer muito grande, em que a pessoa quer que o mundo curve-se a ela e faça o que ela quer. Só que ela não se apresenta como infantil. Esse que é o problema. Ela se apresenta como madura, ela se apresenta como que ela sabe o que ela quer, porém as decisões dela são infantis. Deu para entender? Tá? Então ela tem uma capa de madura, uma capa de igreja, uma capa de que ela consegue fazer as coisas, só que não vamos ver, ela protela, ela posterga, ela delega para outros, mas não no sentido cooperativo. Ela delega para outro porque ela não quer fazer. Então ela vai fazendo um processo de vida em que ela vive a vida na teoria e não num trabalho, numa prática, né? Tá? E aí a disciplina, ela faz parte. Agora, a disciplina não é de fora para dentro.
A disciplina tem que ser internalizada, ela tem que ser de dentro para fora. Numa opção de não de agradar alguém, numa opção de que, perante Deus, eu me assumo que eu quero viver uma vida disciplinada e vou organizar minha vida em torno disto, tá? Porque senão não adianta. Deu para entender? Tá? Por quê? Tá cheio de pessoas que também tem um exterior de disciplinado, aquela coisa toda, mas só é disciplinado para quando a pessoa ou outro vê. Mas você nota na pessoa, ela fala de disciplina, ela joga disciplina em cima dos outros, ela fala disciplina para os outros, tem uma homilia moralista, tá? Só que você vai ver a vida dela, não condiz. Então tá tendo alguma coisa errada nessa história. Então a opção por uma vida disciplinada não é ficar uma pessoa fria, eu vou viver minha vida inteira dentro de um exército, não. A vida disciplinada é para quê? Para que eu tenha uma vida melhor, para melhor servir. A gente não tem disciplina pela disciplina, porque aí seria algo ilógico, né? A disciplina existe em função do servir melhor. É o que acontecia às vezes em certos ambientes religiosos, em que vai criando uma estrutura, por exemplo, só como exemplo, o famoso que antigamente tinha o grande silêncio, né? Então, o grande silêncio, faz gesto, faz isso, faz aquilo, mas qual a razão de fazer silêncio? Sabe? Quer dizer, no fim, você tem a lei pela lei. Aí não adianta. Então, a gente tem que ter a disciplina, mas não esquecer qual é a finalidade dela. Então, a finalidade dela é servir. A finalidade dela é a gente conviver. É a gente realmente fazer parte de uma comunidade, né? Porque senão não dá certo, tá? Assim, orientados, podem chegar a reconhecer a autêntica liberdade, e a liberdade autêntica e evangélica, que se baseia na reflexão pessoal, no pessoal empenho de colaboração com o bispo superior, com seja lá com quem for. Porque pode parecer um paradoxo, uma contradição, mas não é. Tem pessoas que pensam, eu viver na disciplina, eu estou perdendo minha liberdade. Não, quando eu vivo uma disciplina por convicção, aí eu estou vivendo a plena liberdade. Aí sim eu sou livre ao servir. Porque senão eu sou escravo do meu próprio egoísmo. E uma pessoa que vive fechada em si ou fechada em leis só pela lei, ela não é livre. Ela é escrava da própria imagem. Tá? Então a lei tem que ser como Jesus vivia, quer dizer, nesse processo de verdadeira liberdade. Então vamos recapitular. Esse sentir como eclésia, ele começa por verdadeiramente servir. Para servir eu tenho que ter disciplina, mas só que essa disciplina tem que brotar da minha convicção, e aí se é assim eu vou atingir a plena liberdade. Aí eu vou conseguir cooperar com os outros. E aí, a pessoa que é disciplinada por convicção, as outras pessoas podem contar com ela. Todos nós já passamos por algum evento na vida em que você fala para a pessoa, tal hora, tal hora, tal hora, e a pessoa vai, se movimenta, vai chegar lá. Aonde que ela? Não sei, esqueci. Ou não era importante. Aí perdeu a noção do que está acontecendo. Algo que é interessante é aquilo que São Paulo vai dizer em Colossenses 1, 24 e 26.
Agora me alegro no sofrimento suportado por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro é servidor, em virtude da missão que Deus me conferiu, de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério que estava escondido desde a origem, às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então, o completa, porque as pessoas isolam essa palavra para quando vai falar de sofrimento, né? Completa na minha carne que falta a paixão de Cristo. Tudo bem. Só que a gente esquece da como continua. Por seu corpo, que é a igreja. E por que eu sofro pela igreja, pelo corpo de Cristo? Por quê? Porque eu sou ministro dela. Eu sou servidor dela. Tá? Hoje, infelizmente, tem pessoas que não servem a igreja, eles se servem da igreja. E isso daí parece aquele marido que casa e fica no sofá o dia inteiro e a mulher tem que servi-lo, né? E a gente não pode tratar a igreja desse jeito. Como que um bom marido trata a sua esposa? Ele vai trabalhar, ele prepara o ninho, quer dizer, a casa, ele sustenta a casa, ele é o provedor, ele é a autoridade daquela casa e ele vai fazer tudo bem para aquela esposa, certo? Então e assim deveria ser, né? Agora, se eu trato a igreja que ela tem que me servir, então eu pego o status de católico, o status de servo, o status de padre, o status religioso, o status seja lá do quê, e me apresento como católico, como igreja, só que eu estou para me servir, porque a igreja me dá esse status, essa posição, então aí me desculpa, mas tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então o sentir com a eclésia, que o padre sempre quis cultivar, é esse sentido que a gente sente com ela para servir. Porque aí eu sei a necessidade, eu estou em comum pensamento com a igreja, com o Papa Francisco, com o nosso bispo, com a igreja como um todo. Se há uma incompreensão aqui ou ali, eu vou tentar entender o que está acontecendo e não me fechar. Ou eu uso a igreja quando me convém. E aí eu me coloco como uma eclesiola in ecclesia, quer dizer, eu crio uma igrejinha e vou vivendo dessa forma. Não sei se vocês sabem, mas eu não sabia, né? Essa expressão sentir com a eclésia é de Santo Inácio de Loyola. E está no final dos exercícios espirituais dele. Ele traça 18 regras do sentir com a eclésia. Tá? E a gente vai ver. Para o verdadeiro sentido que devemos ter na igreja militante, aí é a palavra Santo Inácio. Guardem-se as regras seguintes. Primeira regra. Deposto todo juízo próprio, devemos ter o espírito preparado e pronto para obedecer em tudo a verdadeira esposa de Cristo, nosso Senhor, que é a nossa Santa Mãe, a igreja, a Santa Mãe é a igreja hierárquica. Então, tem que aprender a conhecer a igreja. Normalmente, os processos de separação ou de revolta contra a igreja é desconhecimento. É ignorância pura mesmo. Essa ignorância, ela pode ser intelectual, mas ela pode também ser humana. No sentido de que a pessoa não tem inteligência emocional bastante para entender quem a igreja é. Tá? Então, precisa tomar cuidado e aprender história, aprender quem é a igreja, entender como ela funciona, entender o que é lidar com a autoridade, né? Saber lidar com a autoridade. Se você tem a igreja dentro de si, você vai saber lidar com todas as autoridades da igreja. É uma coisa meio óbvia. Agora, você tem mentalidade de eclesiola, quer dizer, de
seitinha, aí você não vai saber lidar. Tá? Então essa é a obediência que se quer, né? Segunda regra, louvar a confissão ao sacerdote, a recepção do Santíssimo Sacramento uma vez por ano, aí claro, né, o caso daquele tempo, né? E mais uma vez em cada mês, e muito melhor a 8 dias, em condições requeridas e devidas, né? Quer dizer, eu tenho que aceitar, isso está no Código de Direito Canônico, eu tenho que aceitar a igreja com tudo aquilo que ela crê, mas também com tudo aquilo que ela celebra, né? Que são sacramentos. Então, essa comunhão com o sacramento, a comunhão não é minha. Porque tem gente que comunga dessa forma. Eu, Jesus, Jesus e eu. Ótimo, é você, Jesus e você, mas é a Trindade, que através do corpo de Cristo você entra na Trindade, mas você também está em comunhão, como vai dizer que nós acabamos de ler. O corpo de Cristo é a própria igreja, 1 Coríntios 12, 12. Então, se eu não estou em comunhão com a igreja, eu estou comungando o quê? É algo que é uma contradição, né? É uma contradição. Não, eu aceito plenamente Jesus, eu amo Jesus na Eucaristia, mas não consigo conviver em igreja. Não assumo a igreja como ela é. Não entendo. Aí não dá, né? Você está com um problema. Tá? Então a gente precisa aprender que quando você comunga é Jesus, mas é o corpo místico, você está em comunhão com ele. Então precisa ter essas duas dimensões, né? Senão vira algo individualista e aí você vai entrar em crise de fé com relação, por exemplo, à Eucaristia. Tá? Então esse é o primeiro ponto ao comungar, né? Terceira regra, louvar a assistência frequente à missa, então, igualmente cantos, salmos, longas orações na igreja e fora dela, e também determinadas horas, destinado ao ofício divino, para que todas as orações, todas as horas canônicas, quer dizer, está verdadeiramente em comunhão, não só afetiva, mas quando eu rezo, eu estou em comunhão com a igreja inteira, ou eu estou rezando só eu sou só a igreja, o resto não é. Então, esse rezar estando em comunhão é outra característica desse sentir com a eclésia. Tá? Louvar muito a vida religiosa, a virgindade, a continência, e não louvar tanto o matrimônio como nenhuma dessas, quer dizer, tá aqui em comunhão. Aqui, claro que é a condição do tempo, né? Mas, como diz o Catecismo da Igreja Católica hoje, quem tem problema com o matrimônio vai ter com a virgindade consagrada. E quem tem problema com a virgindade vai ter problema com o matrimônio. Então, saber que o estado de vida que Deus nos chamou é verdadeiramente para louvar e bendizer a Deus. E isso faz parte do ser católico. E aí os votos de obediência, pobreza e castidade e outras perfeições de subrogação, né? É de se notar que os votos se fazem sobre coisas que se aproximam mais dessa perfeição evangélica. Obedecer a castidade e a pobreza é para nos aproximar de Deus. E isso nos aproxima dos irmãos também. Obediência não é para nos afastar das pessoas, é para nos aproximar delas. A castidade não é para nos afastar das pessoas, é para nos aproximar delas. E a pobreza atrai as pessoas. Estava lendo hoje Santa Teresa, ela falava assim, que chegou uma hora, ela tinha uma crise lá, porque ela tinha que conversar com os irmãos dela, aquela coisa toda, tinha vários irmãos, né? E aí aconselhamento, aquela coisa toda, né? E a regra era rígida naquele tempo, né? E não pode nem chegar perto, né? E ela apresenta para Jesus. E Jesus falou o que no coração dela? Lembra sempre que a lei evangélica está acima de tudo, né? Tá? Então, essa lei evangélica, ela vai nos guiar no cumprimento dos votos. Porque senão, se a gente isola os votos da lei evangélica e do primado do absoluto,
a gente perde a noção do que a gente está fazendo. Mas o que isso tem a ver com o sentido com a eclésia? Porque aí eu sirvo melhor. Porque senão eu não sirvo melhor a igreja. Tá? Ela nos deixa livres. Aquilo que nós falamos que o Padre Gilberto escreveu. Aí vai vir as outras coisas de devoção, como peregrinações, indulgências, jubileu e por aí vai. Né? Até as relíquias ele vai falar aqui. Quer dizer, essa coisa da devoção. Então, aquilo que a igreja é, os sacramentos, as devoções, deve nos levar à comunhão plena da igreja. Nessa escala, né? Agora, se isso não me está levando à comunhão, eu estou com um problema na vida. E problema sério. Se a minha devoção quebra o corpo eclesial, se a minha devoção quebra a obediência, a minha devoção, ou tudo aquilo que eu tenho, não importa o que, quebra esse processo, ou revê ou joga fora. É assim que funciona. Tá? Hoje a gente está marcado por um individualismo religioso muito grande. E esse individualismo religioso faz com que a pessoa vai criando uma estrutura em que ela vive dentro de uma redoma de vidro devocional, que é ela e Deus e ela. Isso daí é que precisa ver. A sua devoção é um verdadeiro sentido com a eclésia? Então, e se você está com dúvida, vai procurar saber. Vai procurar se aprofundar. Tá? É que nem o palmas na missa, né? Quer dizer, não tem isso. Documento permitiu. Eu estou sentindo com a eclésia. Eu não vou fazer uma performance, mas eu vou verdadeiramente acompanhar. Tá? É que nem eu fiz questão de fazer um post no Facebook ontem, né? Que um padre do nosso instituto coloca lá. Não, tem um postzinho que está circulando, né? Padre é mão posta. Quer dizer, padre pode abrir a mão, o leigo é só mão posta. Eu fiz questão de pegar 5 figuras das catacumbas no início da igreja, a igreja representada como mulher, e mulher não pode ser padre, que eu saiba, com as mãos abertas. Então, esse é um aprendizado de sentir com a igreja. E quando a gente tem dúvida, a gente tem que ir buscar, inclusive na nossa devoção, tá? Aí vai passar também na 7ª regra, jejuns, abstinências, vigílias e por aí vai, né? Louvar os ornamentos, edifícios da igreja, também as imagens, lembrar que aqui é o clima protestante, né? Nós estamos no século XVI, né? Tá? Então, também aquilo que é católico, é. Aquilo que é católico. Eu vou jogar fora a imagem, vou ficar agradando os outros. Mas também não vou virar um idólatra, né? Mas eu vou colocar ela no devido lugar, tá? As diretrizes e recomendações do comportamento dos nossos superiores, porque mesmo quando alguns não fossem tal, como deveria ser, falar contra ela ou pregações públicas, que é criar escândalo, né? Que é o que o bispo lá que foi demitido, né? O Viganò, né? Sabe? É aquele processo de falar dia e noite em público contra o Papa Francisco, né? Então, isso daí não leva a lugar algum. Só cria escândalo e no final, um homem de 80 e poucos anos tem que ser excomungado, né? Tá? Isso é um exemplo aí maior, mas a gente também aprender a lidar com isso, tá? Evitar fazer comparações que estamos vivos e os bem-aventurados de outrora, porque não poucos nos enganamos nesse ponto quando fizemos, por exemplo, esse sabe mais que Santo Agostinho, é outro mais que São Francisco, e quer dizer, aí cria orgulho dentro do próprio coração, né? A gente se colocar no nosso devido lugar é uma ótima coisa. A humildade não é nem se diminuir nem se aumentar, a humildade é a verdade. A gente saber que a gente tem a nossa estrada de boas obras, conforme Efésios 2:10, mas não ficar se comparando, né? Devemos estar dispostos
Aqui o branco que eu vejo acreditará. Essa frase é mais famosa. Vocês já ouviram essa frase de Santo Inácio, né? Isso aí tem até uma das frases mais famosas dele. Porque aquela obediência que ele professa ao Santo Padre. Nós temos que lembrar que nós estamos no século XVI, né? Então, o Papa ali estava sendo massacrado pela Reforma Protestante, né? Tanto que o senhor protestante não chamava a gente de católico, chamava do quê? Papista, tá? Para que em tudo acertar, devemos estar dispostos a que o branco que eu vejo acreditar que é negro, se a igreja hierárquica assim o determina, porque creio em Cristo nosso Senhor esposo e a igreja sua esposa. Não há senão o mesmo Espírito que governa e dirige para a salvação das nossas almas. Porque é pelo Espírito e Senhor nosso que nos deu os 10 mandamentos, que é dirigido e governado a Santa Mãe Igreja. Então, essa é aquela obediência heróica, mas a gente aprender a ser obediente. E, repito, aquilo que não entende, vamos procurar entender. Mas tem que procurar obedecer. Tá? Ninguém pode salvar sem ter fé e a graça dentro da predestinação de Deus. E aí professar aquilo que a igreja professa perante isso, né? Se tenho que me salvar e me condenar, já está determinado. E não é por fazer bem ou mal que pode acontecer alguma coisa. Isso aqui é para rebater aquilo que os calvinistas falavam, né? Devemos acautelar de ao falar muito da fé e com insistência, sem alguma distinção ou explicação. O processo desse sentir com a eclésia é para o resto da vida, sabe? Então é um servir a igreja para o resto da vida. Não é fazer filosofia e teologia, acabou e acabou. O padre e o religioso, aquele que é consagrado e aquele que se dedica a Deus, é um formador pelo resto da vida. Então ele vai procurar conhecer pelo resto da vida. Para quê? Não é para se engrandecer nem aparecer. É para servir melhor e aí no campo formativo. Então a gente é chamado a dar a devida explicação, a devida formação para quem nos pede, tá? Esse também é um sentido com a eclésia. Porque se a gente não está formando as pessoas, então que católico que a gente é? A gente tem que se questionar. Deu para entender? Tá? Também não devemos falar tão abundantemente nem com tanta insistência da graça que se gera o veneno de suprimir a liberdade, de maneira que da fé e da graça pode falar-se, quando seja possível, com a ajuda da graça divina, para maior louvor da divina majestade, mas não de tal forma e com tais modos, sobretudo nos tempos tão perigosos, que as obras do livre-arbítrio sofram algum prejuízo ou sejam tidas como coisa de nenhuma importância. Embora devamos estimar, sobretudo, o serviço intenso de Deus como Senhor, por puro amor, devemos, contudo, louvar muito o temor de sua divina majestade. Porque não somente o temor filial é coisa piedosa e santíssima, mas esse temor servil, quando outrora outra coisa melhor que mais útil não se pode conseguir, ajuda muito a sair do pecado mortal. É outra coisa, né? Como está em Gênesis 20, quando se fala do processo do pecado, nesse lugar parece que não há temor de Deus. Hoje, se há algo que parece que desapareceu, e aí também é um sentido com a eclésia, é o temor de Deus. É algo que as pessoas vão tratando, lidando com a fé, lidando com a igreja, lidando com tudo, como se Deus simplesmente não existisse, né? Eu crio uma capa de que eu creio, eu crio uma capa hipócrita de religioso, mas no final das contas,
eu vou vivendo do jeito que eu quero. Até a gente pode falar de um neopaganismo, né? Um neopaganismo. E isso daí se torna muito perigoso, né? Então, nesse processo com a intelectualidade, com o saber que era tão cultivado nesse tempo, o temor de Deus não pode ser jogado fora, tá? Então, essa arrogância ao falar de alguma coisa, ou esse processo de colocar a graça como se fosse mágica, né? Eu rezo, acontece, né? Esse tipo de coisa não convém. Então, em tudo o temor de Deus tem que estar, né? Para que a gente, com um passo atrás, com prudência, a gente possa seguir em frente. Então, eu creio que esse sentido com a eclésia que vai, primeiro, para servir melhor, nesse processo dessa disciplina, com liberdade, e aí, nesse processo, quer dizer, valorizar aquilo que é a própria palavra de Deus, os sacramentos, as devoções, tudo ordenado para que a gente viva a Igreja Católica como ela é. E o coroamento disso é esse temor, né? Essa submissão a Deus, de modo que eu não me perca. Aquilo que está na 1 Coríntios 9, né? Que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha me perder. E aí São Paulo vai falar, eu castigo o meu corpo com isso, para que eu não faça isso. E o melhor castigo nesse ponto é esse temor de Deus, essa submissão a Deus, tá? Porque é muito fácil a gente passar um período, chegar lá e depois a gente esquecer quem nos chamou, quem nos constituiu. Amém?